galera, tudo bom? Estamos dando início aqui à nossa semana 4 da pré-aula do curso de Física 2. A gente está vendo agora a parte de tecnologia, vocês sabem muito bem. E nessa aula a gente vai conversar sobre as mudanças de estado. Mais especificamente sobre as propriedades coligativas nessas mudanças de estado. Tá? Você precisa entender que fatores como pressão, por exemplo, influenciam na temperatura de fusão, na temperatura de ebulição. Você precisa saber que a água, por exemplo, tem um comportamento anômalo, a água tem um comportamento anormal em relação à fusão. Então, são sobre esses temas que nós iremos conversar nessa aula. Vamos logo começar conversando sobre a influência da pressão. Influência da pressão, tá bom? Vamos bater um papo sobre isso daqui. A pressão vai influenciar as mudanças de estado. Deixa eu pegar outro pilotozinho aqui para ficar melhor. A pressão vai influenciar. Quando a gente trabalhar com a ebulição, vaporização também, tá? O que é que vai ocorrer? Qual a influência que a pressão pode dar? Na ebulição, se eu tiver um aumento de pressão, eu terei um aumento na temperatura de ebulição. Se eu tiver uma redução de pressão, eu também terei uma redução na temperatura de ebulição. Por exemplo, quando eu falo da água, vamos falar sobre a água, tá certo? A água, ela normalmente, ao nível do mar, tá? Água pura, ela vai ferver a uma temperatura de 100 graus Celsius, beleza? Se eu levo essa amostra de água para um local acima do nível do mar, onde a pressão será menor, porque quanto mais eu subo, menor é a pressão atmosférica, e fervo a água sob essa nova pressão menor, essa água vai ferver a uma temperatura também menor do que 100 graus Celsius. Então, se eu tomar 100 graus Celsius como referencial para 1 atm, se eu reduzir essa pressão para 0,8 atm, 0,6, sei lá, essa temperatura de ebulição também diminui. É óbvio que não há uma proporção matemática direta. Reduz a metade, o outro reduz a metade. Não é assim. Mas quando um cai, o outro cai também. É só você imaginar que uma substância no estado líquido, para que ela passe para o estado de vapor, ela vai passar para um estado de maior liberdade. E se ela vai passar para um estado de maior liberdade, ela precisa se libertar, sendo redundante. Então, se eu reduzir a pressão sobre essa amostra de água, ela vai se libertar mais fácil. Então, eu não vou precisar agitar tanto aquele sistema para que as ligações sejam quebradas. O contrário ocorre se eu pego uma amostra de água e submeto a uma pressão acima de 1 atm. Se eu fizer isso, eu vou dificultar mais essa mudança de estado físico. Consequentemente, essa água ferverá a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Aí vem a ideia da panela de pressão. Na panela de pressão, os alimentos cozinham melhor porque eles entram em contato com a água a uma temperatura acima de 100 graus Celsius, sem que essa água ferva. Até porque isso é uma panela de pressão. A pressão ali está maior do que 1 atm. Então, aquela água consegue atingir temperaturas maiores do que 100 graus sem vaporizar. Então, os alimentos cozinham melhor. Tá certo? Essa é a ideia da ebulição. Não há comportamento anômalo para substâncias puras quando a gente fala da ebulição. Então, a ebulição está aqui. Agora a gente vai trabalhar com a fusão. Quando a gente trabalha com a fusão, aí a gente tem a maioria das substâncias
colocar aqui caso geral. Beleza? E vou colocar aqui água, ferro, bismuto e antimônio. O que é que essas substâncias têm de diferente das que eu citei anteriormente? Essas substâncias aqui, elas se contraem na fusão. E essas substâncias aqui, elas se dilatam na fusão, que é o caso geral. Porque na fusão você vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, tende a uma dilatação, porque você vai fornecer calor, essa amostra tende a se dilatar. A maioria das substâncias fazem isso. Essas substâncias, água, ferro, bismuto e antimônio, um olhar especial para a água é óbvio. É uma substância de extrema abundância no nosso planeta. Quando você provoca a fusão da água, ela não se dilata, ela se contrai. Então ela tem um comportamento anormal. A maioria das substâncias, você aumenta a pressão, ocorre um aumento na temperatura de fusão. Se você reduz a pressão, você reduz a temperatura de fusão. É o caso tradicional, parecido com o da ebulição. Parecido com o da ebulição. Aqui não. Aqui, no caso da água, quando você aumenta a pressão, você reduz a temperatura de fusão. E quando você reduz a pressão, você aumenta a temperatura de fusão. Ou seja, você pode derreter a água, tá? A água pode entrar num processo de fusão, mesmo a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Mesmo a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é para 1 atm. Se eu aumentar a pressão sobre essa amostra, a temperatura de fusão dela não aumenta, diminui. Então, se eu aumentar a pressão sobre uma amostra de gelo, ele vai derreter, essa amostra, ela vai derreter a uma temperatura menor do que 0 graus Celsius. Aí surge um experimento experiência de Tyndall, experiência de eu acho que é assim que se escreve, Tyndall, beleza? Essa experiência foi chamada de experiência do regelo. Experiência do regelo. Como é que essa experiência funcionou? Como foi que ela funcionou? Ele tem aqui uma amostra de gelo. Tá certo? Em um ambiente que estava a 1 atm, normal. E esse gelo, aí eu não lembro especificamente, também pouco importa nesse instante, ele estava, vamos supor, a menos 2 graus. Não necessariamente ele tinha que estar a menos 2, mas vai ter o mesmo efeito. Não sei nem se ele cita aqui a temperatura estava, eu acho que ele citou simplesmente que estava abaixo de 0. Bom, sob 1 atm, menos 2 graus Celsius, o gelo não derrete. Tá? Para ele derreter, ele teria que estar a 0 graus Celsius. Aí o que foi que ele fez? Ele pegou um arame, enlaçou esse gelo com o arame, como se a pedra de gelo fosse isso daqui. E eu colocasse o cordãozinho aqui nessa pedra de gelo aqui assim, ó. Tá vendo? Tá? E pendurou 2 esferinhas de aço, uma em cada extremidade aqui. Beleza? E essas esferinhas puxaram esse fio que começou a pressionar esse gelo aqui. Na hora que aumenta a pressão nesse ponto, nessa região, o aumento de pressão nessa região fez reduzir a temperatura de fusão. Então esse gelo daqui começa a derreter. E esse gelo, quando começa a derreter, esse arame começa a cortar o gelo. Porque se vai derretendo e vai virando água, esse arame vai passando por dentro desse gelo.
Cada região que esse arame pressiona, aumenta a pressão, derrete. Mas depois que ele passa por essa região, aquela região acima, que ele acabou de passar, volta a ficar sob 1 atm. Então volta a congelar. Por isso o nome regelo. Então esse arame vai cortando esse fio e praticamente, esse arame vai cortando esse gelo e praticamente o gelo permanece intacto. Ele corta, chega ao ponto de cair esse arame com essas esferas e esse gelo está razoavelmente intacto. É óbvio que ele não fica intacto porque a coisa não é instantânea, não é uma coisa que demora um certo tempo, então ele começa a derreter pelo lado, tá? Pelos lados. Mas assim, você consegue derreter e virar gelo novamente. Isso aí ocorre nas pistas de patinação também. Ocorre isso daí, tá? São os fenômenos de fusão, tá? Isso é a fusão. Isso aqui é a fusão, tá? Do gelo, tá? Transformando-se em água que tem um comportamento anormal, tá? Depois a gente vai demonstrar em um diagrama de fases isso daqui. Mas especificamente você já tem que ter em mente isso daqui, tá certo? Tem em mente que o gelo, devido às pontes de hidrogênio, na hora que ele vai passar para o líquido, há uma mudança de orientação molecular, que faz com que, em vez dele se dilatar, ele vai se contrair, na hora que ele vai do sólido para o líquido. É uma coisa extra, tá? Devido à quebra, tá? Digo arranjo molecular dessas pontes de hidrogênio. Não vou nem falar quebra, fica mais interessante falar rearranjo molecular, tá bom? Acho que já deu para dar uma introdução para que a gente comece a resolver as questões com mais segurança, tá certo? Depois a gente fala um pouquinho sobre o diagrama de fases, tá? Então deixa aqui, vamos começar a nossa questão. Vamos lá. Primeira questão. Enche-se uma seringa com pequena quantidade de água destilada a uma temperatura um pouco abaixo da temperatura de ebulição. Então você encheu essa seringa aí a 98 graus Celsius, tá? Sob 1 atm, 98 graus Celsius, não há ebulição da água. Fechando o bico, como mostra a figura a seguir, e puxando rapidamente o êmbolo, verifica-se que a água entra em ebulição durante alguns instantes. Veja a figura B. Podemos explicar esse fenômeno considerando que, pessoal, na hora que você puxa rapidamente esse êmbolo, o espaço para esse líquido, tá? Junto com uma certa quantidade de gás que existe aí, tá? de ar que existe aí, fica maior. Então, você tem uma redução de pressão nesse sistema. Essa água estava pressionada aqui, tá? Quando você puxa o êmbolo, há uma redução de pressão nessa região aqui. Como há uma redução de pressão nessa região, aqui assim, ó, essa redução de pressão nessa região faz com que a temperatura de ebulição da água caia. Então aquela água que a 99 graus Celsius não estava entrando em ebulição, ela entra, porque você puxou rapidamente, há uma redução brusca de pressão aí. Então por isso que a água, mesmo a uma temperatura abaixo de 100 graus Celsius, ela conseguiu entrar em ebulição porque você também reduziu a pressão desse ambiente quando você rapidamente puxou isso daí, aumentou esse volume, aí a pressão do sistema diminuiu. A gente vai procurar essa alternativa. Então bora lá. Na água há sempre ar dissolvido. E a ebulição nada mais é do que a transformação do ar dissolvido em vapor. Ridículo, né? B. Com a diminuição da pressão, a temperatura de ebulição da água fica menor do que a temperatura da água na seringa. Exatamente. Então ele consegue entrar em ebulição, justamente porque você reduziu essa pressão. Tranquilo? Rapidamente. Beleza? Então, nosso gabaritinho aqui, letra B de bola. Beleza. Segunda questão. Ao retirarmos uma garrafa de cerveja do freezer, cerveja, né? Bom, notamos que ela estava bem gelada. Fizemos isso segurando-a pela chapinha. Tá? Faz de conta que aqui é a garrafa de cerveja, ele segurou aqui. Tá? Ao servirmos essa cerveja, seguramos a garrafa pelo seu centro e notamos que ela tinha congelado ou fica parcialmente solidificada. Quando ele segurou aqui, não. Quando ele segurou aqui, ela solidificou. Quem toma cerveja sabe que não pode segurar para aqui, tem que segurar para aqui. Segurar pelo gargalo, eles chamam de chapinha. Bom,
Assinale a opção que melhor explica, essa passagem do estado líquido ao parcialmente sólido. Veja, o que ocorre é que essa amostra de água, devido à existência de gás aí também, tá? Porque existe gás dissolvido, tá? Não é, ela é gaseificada. Existe uma grande possibilidade dessa água já estar abaixo da temperatura de fusão. Mas como as moléculas desse gás estão preenchendo esse ambiente, tá certo? Ela ainda não entrou no processo de fusão, de solidificação, desculpa. Então, vai que essa água já deveria ter solidificado, essa água não, essa cerveja. Mas a presença dessas bolinhas de gás, porque existe gás aí, CO2, tá? Nessa cerveja, faz com que haja uma mistura aí. Então, essa mistura, ela está a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, mas não solidificou, tá? Mas aquele estado ali, a gente chama de sobrefusão. Aquilo ali, qualquer balançar, qualquer fornecimento de calor, as moléculas desse gás tenderão a sair desse líquido. Na hora que elas saem desse líquido, aquele líquido ali que estava a uma temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius, ele vai congelar. Então, mais ou menos tudo. Tenta imaginar que quem estava mantendo essa estabilidade provisória desse líquido abaixo de 0 graus Celsius, líquido esse que contém água, que abaixo de 0 graus, sob pressão de 1 atm, já deveria ter congelado, eram essas moléculas desse gás, tá? Eram esse CO2 que deu uma configuração diferente molecularmente falando. Na hora que você fornece calor, que pega aqui, é óbvio, o calor bate nessas moléculas de gás, que tem um estado de agregação menor, são mais entrópicas, né? Entre aspas falando, então elas tendem a sair. Então elas saem desse líquido muito rapidamente, e aí o líquido congela. Por isso que você pegar por cima, esse calor ele vai passando para o vidro e ele se distribui ali, se dissipa e não chega para o líquido. Tá? Se você pega aqui no meio, tá? Você acaba congelando. Por isso que às vezes a gente pega e faz aqui embaixo dessa cerveja assim, ó, pega ela pela tampinha e faz assim. Aqui nós estamos fornecendo calor aos poucos, tá? Para evitar que essas moléculas de gás saiam rapidamente. Se você pegar essa garrafa de cerveja e fizer assim, ela congela também. Segurou e fez isso, ela congela. Então a gente vai ter que procurar isso daí, tá? Essa alternativa. Ó. Letra A, ela já estava congelada, só que nós não vimos. Errado. B, ao servirmos segurando-a pelo centro, cedemos calor ao líquido. Tá bonito. E este o usa para produzir uma mudança de estado, nova orientação molecular. Eu já gostei dessa alternativa. Ela não fala sobre o gás, tá? Mas na hora que ele fala que ela fala de nova orientação molecular, já me agrada. Já é uma alternativa, já é um distrator que eu olho com bons olhos. Vamos ler outros, mas eu, por mim, marcaria o B já. C. A garrafa de cerveja, por ser escura, absorve mais rapidamente o calor. Assim, a pressão interna diminui, modificando seu estado molecular. Não tem nada a ver. D. É um fenômeno chamado de regelo. Não é, regelo é isso. Tá? Com a diminuição da temperatura, a pressão diminui. Tá? Com isso, a agitação molecular. Com a diminuição da temperatura, a pressão diminui. Com isso, a agitação molecular aumenta se a temperatura diminui. Totalmente fora. Desculpa, eu estou com soluço. Gabarito, letra B de bom. Deixa eu só tomar uma água, eu estou com soluço. Beleza. Questão 3. No Rio de Janeiro, ao nível do mar, 1 atm, uma certa quantidade de feijão demora 40 minutos em água fervente para ficar pronta. A tabela adiante fornece o valor da temperatura da fervura da água em função da pressão atmosférica. Você vê nessa tabelinha que sob uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, aqui ó,
você tem uma temperatura de 100 graus Celsius. Beleza? Bom, e ela diminui 10 milímetros de mercúrio para cada 100 metros de altitude. Vamos ver. Ela diminui 10 milímetros de mercúrio, vamos ver. Ela aqui diminui de 760 para 720, então ela diminuiu 40 milímetros de mercúrio. Isso aqui significaria que essa altitude iria reduzir 400, que foi 40 vezes 10, aqui ó, de 760 para 720, eu tenho 40 milímetros. E ele diz que a cada 10 milímetros são 100 metros de altitude. 40 milímetros, então, são 400 metros de altitude. Então, cada vez que eu subir 400 metros de altitude, por exemplo, ela vai diminuir em 40 milímetros de mercúrio, tá aí. E aí vai ferver a 98 graus e por aí vai. Veja que a temperatura não reage na mesma proporção. A pressão sim, mas a temperatura não, tá? Vamos lá. 1. Se o feijão fosse colocado em uma panela de pressão a 880 milímetros de mercúrio, vamos lá, 880 milímetros de mercúrio, essa água iria ferver a 105 graus, tá? Opa, ele diz, ele ficaria pronto em 20 minutos. Bom, ele disse que ele antes ficou pronto em 40 minutos, tá? Ele disse que ele ficou pronto em 40 minutos, ok? Presta atenção. Ele vai aumentar a pressão. Na hora que ele aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Aumentando a temperatura de ebulição, o gráfico aqui mostra o seguinte, vê bem. A 880, desculpa, a 880, a temperatura de fusão, de ebulição é 105. Aí eu vou para o segundo gráfico. A 105 graus, que dá mais ou menos aqui, a temperatura, o tempo de cozimento, ó, 20 minutos. A 105 graus, que dá mais ou menos aqui, beleza? Veja que o tempo de cozimento é 20 minutos. Então, o que foi que eu fiz? 880 de pressão dá 105 de temperatura de ebulição, 105 de temperatura de ebulição dá 20 minutos de cozimento verdadeiro. Beleza? Bom, 2. Em uma panela aberta, o feijão ficará pronto na cidade de Gramado, na altitude de 800 metros em 120 minutos. Bora lá. Na altitude de 800 metros, lembra disso aqui, 100 metros de altitude, cada 10 milímetros. 800 metros é 8 vezes 10, então dá 80 milímetros de mercúrio de redução. Para que eu reduza 80 milímetros de mercúrio, saindo de 760 para reduzir 80, significa 680. Ó, 760 menos 80 dá 680. 680 dá 97 graus Celsius. 97 graus Celsius, o tempo de cozimento dá acima de 60 minutos, mas não chega a 120 minutos. Vou repetir, tá? Vamos lá. Em uma panela aberta, o feijão ficará pronto na altitude de 800 metros em 120 minutos. Aí eu voltei. Ele diz que para cada 100 metros de altitude, ela diminui 10 milímetros. Em 800 metros, fazendo uma regra de 3, ela vai diminuir 800 milímetros, tá? Se 100 metros é para 10 milímetros, 800 metros é para 80 milímetros. Então ela vai reduzir 800 milímetros. Reduzir 800 milímetros, como está aberto, eu tomo como referência a pressão atmosférica. Tá? 800 não, no caso 80 milímetros. Sair de 760, se eu reduzir 80, dá 680. Como a pressão é de 680, ela ferve a 97. Se ela ferve a 97, se eu pegar 97 aqui, o tempo de cozimento dá um pouco maior do que 60 minutos. E ele diz 120 minutos, então tá falso. Beleza? Show! A 1.200 metros de altitude, o tempo de cozimento do feijão em uma panela aberta será o dobro do tempo de cozimento ao nível do mar. Vamos logo lá. Ao nível do mar, que é 100 graus Celsius, o tempo de cozimento é 40. Guarda aqui. 40 graus, tá? Guarda esses 40 minutos. Segundo ele disse, o tempo de cozimento tem que ser 80 minutos. Vamos lá.
O tempo de 80 minutos, que é o dobro, seria uma temperatura de 95 graus Celsius. 80 minutos, 95 graus Celsius, tá? 95 graus Celsius equivale a 640 de pressão atmosférica. Para que eu compare 640 com 760, há uma redução de 120 milímetros. 120 milímetros dá exatamente 1.200 metros, porque 10 milímetros não dá 100 metros, 120 milímetros é isso aqui vezes 12, vai dar 1.200 metros exatamente. Então, 1 e 3 estão verdadeiros, tá certo? 1 e 3, gabarito, letra D de dado. Não, D de dado, desculpa, H, D de dado. 1 e 3, beleza? Agora vamos ao diagrama de fases. Eu vou pegar esse diagrama e vou construir outro aqui, tá? O diagrama de fases, vou colocar aqui. Vocês têm que pensar assim. Aqui está o diagrama tradicional, pressão, temperatura. E o diagrama tradicional é esse que está aí, da maioria das substâncias. Vou colocar com cores diferentes. Ele é mais ou menos assim, tá? Aqui você tem o estado sólido. Aqui você tem o estado líquido. E aqui você tem o estado gasoso, onde essa temperatura aqui é a chamada temperatura crítica, que vai distinguir vapor de gás. Essa é a chamada temperatura crítica. Então, o que diferencia uma temperatura, uma substância do estado gasoso ser vapor ou gás é exatamente isso daqui. É o fato de ele estar acima da temperatura crítica ou abaixo da temperatura crítica. Como é que esse diagrama de fase funciona? Por exemplo, se eu pegar uma substância que está passando daqui para cá, como tem nessa figura DC, se ela estiver passando de D para C ou de C para D, ela está passando ou do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Então, ou é uma fusão ou é uma solidificação. Já a substância no estado B, ela está no estado líquido. E no ponto A, é o que nós chamamos de ponto triplo, temperatura tripla, que na questão ele chama de TA. Nessa temperatura coexistem os três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então, essa é a chamada curva de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, também poderia ser curva de solidificação. Essa aqui é a chamada curva de vaporização, que é a passagem do líquido para o vapor, e essa aqui é a curva de sublimação, que é a passagem do sólido para o gasoso. Tá certo? Veja que uma substância no estado de gás, ela não consegue passar para o líquido diretamente. Ela primeiro tem que virar vapor para depois passar líquido. Ela faz isso aqui. Isso é o que diferencia um gás de um vapor. Porque a substância, quando vapor, basta que eu aumente a pressão nela, mantendo a mesma temperatura, tá? Eu faça um aumento de pressão, mantendo a mesma temperatura isotérmica, tá? Que eu consigo transformar vapor em líquido. Agora, se ele tiver gás, eu primeiro tenho que, se ele tiver num estado de gás, eu primeiro tenho que resfriar, para que depois eu consiga virar líquido. Bora lá, outra vez. Se ela estiver no estado de vapor, se ela já estiver aqui, basta que eu aumente a pressão sobre ela, que ela vira líquido. Se ela estiver no estado gasoso, porém na forma de gás, eu primeiro tenho que reduzir a temperatura para que depois ela vire líquido. Eu não consigo passar direto. Não há como passar direto sem reduzir essa temperatura. Não há essa passagem. Mesmo se eu fizer inclinado, eu tenho que reduzir essa temperatura. Eu tenho que primeiro reduzir a temperatura. Tá? Bom, vamos à questão.
Sim, esse é o diagrama tradicional. Depois eu mostro o das substâncias anômalas. Depois, guarda esse aqui para a gente resolver essa questão. Vamos lá. Qualquer substância pode ser encontrada nos estados sólido, líquido ou gasoso. Beleza. Dependendo das condições de pressão e temperatura. Aqui está sujeito. Esses estados podem ser representados pelo gráfico de pressão e temperatura, conhecido como diagrama de fases, como mostrado na figura abaixo. Para uma substância qualquer, menos água, bismuto, ferro e timão. As regiões de existência de cada fase estão identificadas por sólido, líquido e gasoso, S, L, G. E os pontos A, B, C e D indicam 4 estados distintos de pressão e temperatura. Beleza. Considere as seguintes afirmações. Constantes maiores do que PA. 1. Constantes maiores do que PA. Entenderão? 2. A substância, se estiver no estado B, pode ser vaporizada por transformações isotérmicas ou isobáricas. 3. A mudança de estado CD é isobárica e conhecida como solidificação. Só esse item 1 que eu não... Constantes maiores do que PA. Constantes maiores do que PA. Acho que tinha alguma coisa antes, cara. Eu não tenho essa informação, mas vamos abstrair. Vamos ver 2 e 3 aí, tá? Tem alguma frasezinha constante maior do que PA, tá? Vamos ver o 2. A substância, se estiver no estado B, ela está no estado líquido, pode ser vaporizada, então ela pode virar vapor, por transformações isotérmicas, sim. Se eu mantiver a temperatura, eu consigo fazê-la virar vapor. Ou se eu fizer uma isobárica, manter a mesma pressão, eu também consigo virar vapor. Ou manter a mesma pressão ou manter a mesma temperatura. Então está certo. 3. Então 2 está certo. 3. A mudança de estado CD é isobárica, sim, e conhecida como solidificação. Ele está passando do líquido para o sólido, então é solidificação. Então CD realmente é verdadeira. Tá? Então ela é isobárica, mantendo a mesma pressão e é conhecida como solidificação. Ok. Esse 1 aí, cara, esses constantes maiores do que PA, tinha algum texto antes que ele falava sobre esse PA. Tá? Eu vou só dizer que essa pressão aqui é a pressão correspondente ao ponto triplo. Mas tinha algum texto antes que não apareceu aqui, só saiu constantes maiores do que PA. Na hora que eu montei aqui não apareceu. Também não tem problema nenhum. Na tua ficha deve ter. Então, os itens 2 e 3 estão certos. Só tem uma alternativa que é 1, 2 e 3 verdadeiro. Mas o item 1 tem alguma coisinha mais. Porque ele não pode dizer afirmação constantes maiores do que PA, constantes do quê? Tá? Tem alguma coisa além disso daí. Então, abstrai. Item 2 e 3 verdadeiro. 1 também está verdadeiro. Não sei qual é o motivo. Mas esse ponto PA representa a pressão correspondente ao ponto triplo, que é o ponto em que coexistem as 3 substâncias, tá? Beleza. Deixa eu colocar o diagrama de fases das substâncias anômalas. Das substâncias anômalas, o diagrama de fase é assim. Vê bem. É assim. Assim e assim. Por quê? Porque essa é a chamada curva de fusão, e nessa curva de fusão a temperatura aumenta, olha a temperatura aumentando quando a pressão diminui. Você vai reduzindo a pressão, veja que a pressão está reduzindo, mas a temperatura está aumentando. Você reduz a pressão e a temperatura aumenta. Veja que no outro caso era todos os dois para cima. Aumentavam as duas. Aqui não, você reduz a pressão, olha a pressão reduzindo, ó. Mas a temperatura está ficando o quê? Maior. Então você reduz a pressão para aumentar a temperatura de fusão. Isso aqui são das substâncias anômalas. Tá? A água, por exemplo, é assim. Certo? Curva de fusão, essa aqui curva de vaporização, essa aqui curva de sublimação. Ponto triplo do mesmo jeito, temperatura crítica do mesmo jeito, mas a curva de fusão é a única curva que é diferente. Beleza? Bom, para fechar
fechar, quinta questão. Quando o patinador desliza sobre o gelo, o seu deslizamento é facilitado, sendo o atrito diminuído, porque parte do gelo se transforma em água. Se o gelo se encontra a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius, isso ocorre por quê? Porque gelo, né, cara? O patinador, quando passa, ele aumenta a pressão sobre aquela região. Se ele aumenta a pressão sobre aquela região, a temperatura de fusão vai diminuir. Então, o aumento de pressão sobre o gelo diminui a sua temperatura de fusão, fazendo com que ele derreta e o patinador consiga deslizar com maior facilidade. Então, gabarito, letra A de aprovação, A de academia. Tá bom, meus queridos? Então, ó, beijão no teu coração, um pedido especial. Se vocês puderem se inscrever lá no meu canal, no Aprenda Física, ficarei extremamente grato. Tá? Vai lá, Aprenda Física com o Prof. César Staub, se inscreve no canal, tá certo? Porque tem muitas aulas interessantes lá. E se puder me seguir no Instagram também, @Prof. César Staub, também ficarei extremamente feliz. Eu vou falar isso o tempo todo, todas as aulas, até que eu veja que a maioria já está inscrita, tá certo? Beijão no teu coração, tchau, tchau.